Cara, por muitas coisas que a gente tem aprendido, quanto mais a gente vive a palavra de Deus, mais a gente se aproxima de Jesus. E nós que estamos indo para fora fazer evangelismo, levando a igreja fora das quatro paredes, a gente tem notado que as pessoas lá fora não entendem o amor de Deus. Só que não é só lá fora, aqui, dentro das igrejas, no Brasil inteiro, as pessoas ainda não entenderam o que é o amor de Deus. A gente, quando lê João 3,16, onde Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a gente vê esse versículo como um chavão de crente, ou um versículo que você aprende a decorar na escola dominical quando você é criança. O Espírito Santo de Deus não é um versículo para decorar. O amor dele constitui em atitude. Constitui em atitude. Nós temos que entender o prazer do Espírito Santo em nós, porque ele está em nós. Muitas vezes nós pedimos para que Jesus seja igual à igreja perfeita, mas Jesus não precisa ser igual à igreja perfeita, ele precisa ser igual ao Pai. Porque o Pai é amor e o amor é perfeito e lança fora todo medo. Nesse versículo, João 3,16, você vê que Deus, o Todo-Poderoso, amou o mundo de tal maneira. E eu comecei a pensar, aqui não está falando que Deus amou os filhos dele de tal maneira. Ele amou o mundo de tal maneira. Amar o mundo, amar o ódio que existe no mundo, é muito difícil. Amar as pessoas que estão ao seu redor falando mal de você é muito difícil. Mas quando essa passagem nos mostra que Deus amou o mundo de tal maneira, eu fico pensando, o que seria essa tal maneira? O Espírito Santo é demais. Só que ele precisa ser revelado a você. Nós não temos que simplesmente aceitar Jesus, ser um bom cristão, ir no domingo, ir no GC, ir no atração e dizer que há satisfação nisso. Porque o Espírito Santo, ele é proveitoso demais. Eu tenho visto muitos pregadores aí fora falando muito sobre o amor de Deus, mas o que é o amor de Deus se nós ainda não enxergamos isso? E veja, isso não é uma palavra de julgamento, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele amou o mundo de tal maneira. Nós temos que aprender a amar. Talvez você veio aqui hoje e o teu psicológico está abalado. Mas cara, se você entender o amor de Deus, o amor prevalece sobre todas as outras coisas. O amor prevalece sobre o teu pecado. Teu pecado não é maior do que o teu amor, o amor de Deus em você, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, então você tem o amor. Mas como podemos exercitar isso? Imagina só, Jesus no Getsemane, sofrendo em agonia, a ponto de suar sangue. Getsemane, lugar de moer. Até que ponto a gente está disposto a ser moído para que entendamos o amor de Deus em nós? Jesus, quando estava no caminho do Getsemane, estava ali naquela agonia, ele via um grande futuro, porque Deus já tinha mostrado para ele. É como o nosso amigo o pastor Anderson Silva falou, Deus não é bom de passado, e sim de futuro. E nessa hora, na hora de Getsemane, Deus viu o futuro e mostrou para Jesus, e Jesus viu que valeria a pena. Valeria a pena morrer naquela cruz. E aí, Jesus é muito doido, cara, porque se você for ver em Lucas 15, onde tem parábolas
você vai ver que Jesus se sentou ao lado de publicanos e prostitutas, se sentou à mesa com eles. E aí, alguns fariseus começaram a murmurar e falar: quem é aquele que se senta, se diz santo, mas se senta com publicanos e meretrizes? Nós clamamos muito por avivamento, clamamos muito por céu na terra, mas quando sentamos e escutamos a palavra de Deus, não há o avivamento, não há. Porque achamos que Deus é um velhinho de barba branca e cada vez que você peca ou você erra, Ele vem brigar com você. Não é isso que Deus é. Deus é amor, e o amor dele foi tão grande que Ele deu o que Ele mais amava. O que Ele mais amava, que era o seu Filho, Ele deu para nós. Deus deu Jesus para nós. Você sabe o que é isso? Ele nos deu. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Deus nos deu Jesus Cristo. E o que fizemos com Jesus? Colocamos os nossos pecados à frente do amor de Deus. Deus não está interessado no seu pecado, porque Ele, quando te escolheu, você continua como pecador. Mas o amor é muito maior. E quando Ele senta ao lado de publicanos e meretrizes, prostitutas, Ele não fica com um olhar de acusação. Você pode ver, pode ler depois. Ele não fica com um olhar de acusação, Ele fica com um olhar de amor. Eu conjecturando, eu fico imaginando Jesus sentando à mesa com as prostitutas e os publicanos e olhando e visualizando na sua mente: vai valer a pena. Vai valer a pena. Não importa, Jesus não vai olhar para a prostituta com um olhar de prostituição. Ele vai olhar como um olhar de uma irmã. Essa é mais uma irmã. Sabe o que eu vou fazer na cruz? É por ela. Não me interessa o que ela está fazendo. Você saca só o que Jesus faz por nós? Ele nos olha com um olhar de amor e não de julgamento. Desde que a gente tem ido para a rua fazer evangelismos, eu tenho olhado as pessoas, tentando olhar as pessoas com um olhar de amor, mas o ser humano é difícil, porque vai ter um restinho de julgamento, sempre vai ter. Mas, cara, Deus deu Jesus a nós, para que possamos aprender sobre o amor dele. Porque Jesus não é igual a uma religião, Ele é igual ao Pai. Por isso que quando você procura uma igreja perfeita, você não vai achar, porque Jesus não é igual a uma igreja. Jesus é igual ao Pai, e o Pai é perfeito. E o amor dele é sobre todas as outras coisas. E é engraçado que nessa passagem de Lucas 15, quando Jesus se senta com os publicanos começam a ouvir Jesus. E aí quem que vai reclamar? Quem que vai murmurar? Os fariseus. Sempre vai ter alguém na sua vida que vai reclamar, vai falar que não é legal você estar indo na igreja, não é legal o que você está fazendo, não tem vantagem nenhuma. Que vantagem tem ficar sem beber? Que vantagem tem não pecar? Qual é a consequência disso? Cara, Jesus não precisava fazer nada disso. Ele atraía as pessoas até Ele. É um cara doido. Ele era conhecido como agitador. E às vezes eu vejo certos pastores falar: vamos trazer a presença de Jesus. Cara, Jesus já é presente. Às vezes eu vejo pessoas falando: se Jesus vivesse em nossa geração, ia ser muito complicado, porque é uma geração diferente. Cara, Jesus já vive na nossa geração, porque Ele vive dentro de você, o Espírito dele está dentro de você, então você já vive a geração com Jesus. Mas por que você não é conhecido como agitador então? Quando os fariseus começam a olhar para os publicanos e para as meretrizes que estavam sentados com Jesus, e eles começam a reclamar, a murmurar: quem é aquele? Cara, muita gente vai olhar para você, porque quanto mais parecido com Cristo você for, mais amor de Deus você tem em você.
E aí vai atrair olhares. Esses olhares é que vai fazer Jesus tomar uma postura. Lá em Lucas 15, se você quiser abrir, capítulo 1, está escrito assim, ó: e chegavam-se ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus se manifesta, dizendo uma parábola. E aí ele traz a parábola da ovelha perdida. Todo mundo conhece essa história, a história da parábola da ovelha perdida. Amém, legal. Tinha lá um senhor que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, deixou as 99 e foi atrás da que se perdeu. E depois trouxe a que se perdeu nos ombros e fez festa. Olha a mensagem que Jesus está tratando aqui, irmãos. Jesus está mostrando para os fariseus que independente de aonde for, ele vai atrás. Porque Deus é que nos escolhe, não nós que escolhemos Deus. Essa é a grande diferença. Se Deus se revelou a você, cara, creia, o amor dele está em você. E logo depois dessa parábola, vai ter a parábola do filho pródigo, que é sensacional, porque se trata de 2 irmãos, onde um pega a herança e vai curtir, vai para a gandaia, curte tudo que tem que curtir. Irmãos, eu não sei se você está aqui essa noite, se você curtiu tudo, se você se encaixa com esse filho, mas nós fazemos festa quando você volta, porque o amor sobressai todas as coisas. Mas o que chama atenção é a atitude do segundo filho, em que vai reclamar para o pai que não foi feito festa para ele, não foi dado presentes e tudo mais. E isso muitas vezes representa nós que estamos dentro da igreja. Às vezes você caiu numa zona de conforto, não consegue mais sair, você é igual a esse filho. Você tem a herança, você pode usufruir, mas não quer porque você não pede. Deus olha com olhos de amor, não de acusação. O filho, um deles saiu, foi, curtiu, fez de tudo o que queria, segundo a sua vontade. E quando volta envergonhado, humilhado, tudo que ele queria era receber um abraço do pai, mas ele pedia simplesmente para ser o empregado do pai dele. Não, pode me deixar como empregado, porque os teus empregados ganham bem, pai, e tal. Não, o pai sempre vai receber um filho de volta. Às vezes eu me lembro quando eu fiquei um tempo afastado dos caminhos de Deus, e eu curtia, e a minha mãe vendo toda aquela cena, quando eu retornei para Deus, ela falou que ela sempre orava por mim, porque independente do que eu fazia, ela era minha mãe. Nós só precisamos entender o amor de Deus. Sabe, que está lá em 1 Coríntios 13, o amor é supremo, é poderoso, lança fora todo medo. Será que tudo que estamos vivendo tem o amor em nós? Sabe por que Deus deu seu Filho? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi para você não perecer, foi para você não sofrer. Cara, vida eterna. Você que gostava ali de ser o Highlander imortal, cara, é só conhecer Jesus, você vai ter a vida eterna. Mas olha, é sem sofrimento. Eu não sei o que você está passando. O Espírito Santo me trouxe aqui para me usar e trazer essa mensagem para falar para você que Ele deu o único que era mais precioso para Ele, para que você não sofresse. E sobre Jesus levou todas as dores na cruz. A cruz é um sinal
de que você valeu a pena. A gente tem que entender que o Espírito Santo te ama e Ele quer derramar bênçãos em você. O Espírito Santo é assim com a gente. Ele precisa derramar o que Ele tem de melhor em nós. Nós precisamos só querer receber, mas para isso você precisa crer o que Jesus faz em nós. Deus te aceita como você é quando você conhece Ele. Porém, quando Jesus entra na sua vida, há uma transformação. É inevitável você conhecer Jesus e não se transformar. Tua vida não fica a mesma quando você conhece Jesus. E tudo que Jesus faz é mostrar o amor que Ele recebe do Pai para nós. No seu trabalho, todo o seu sofrimento, na sua faculdade, na sua família, tudo isso vem em segundo lugar, porque em primeiro vem o amor de Deus em nós. O amor de Deus está na sua vida. Mas talvez faz muito tempo que você não tem recebido esse amor. Talvez faz muito tempo que você não tem experimentado esse amor, porque muitas pessoas vêm te machucando ao longo do tempo. Pessoas às vezes até da igreja te fazem desanimar, porque você sempre consegue olhar para o seu pecado e não para o amor que está em você, o amor de Deus. E aí não conseguimos resgatar o que estava perdido. Mas lembre-se da parábola da ovelha perdida. Jesus é como se fosse o pastor, Ele vai atrás de você. Saiu uma ovelha, ficou 99, mas Ele vai te buscar. Porque Ele te ama. Ele não vai te buscar para te dar uma lambada, né? Ele não fica te esperando com uma varinha. Ele fica te esperando de braços abertos, assim como Ele morreu na cruz por todos nós. A maior representação é essa. Quando quiseram assassinar Jesus, não conseguiram, porque foi Ele que se entregou. Jesus se entregou porque Deus entregou o que tinha de melhor, que era seu Filho. E Jesus entendeu: ó Pai, eu não quero que os meus irmãos passem por essas coisas. Eu vou levar sobre mim todas as dores, numa cruz, que seja. Eu aceito esse meu chamado. Esse foi o chamado de Jesus. Morrer por amor a nós. Nós ficamos relutentes com tudo que fazemos no nosso dia a dia, e muitas coisas frustram o que temos entendimento. E aí às vezes você espera chegar o sábado para ter uma experiência real com Deus. Às vezes você não consegue fazer isso durante a semana, no seu dia a dia. E aí você chega numa reunião como essa, você sabe, você tem certeza que a presença de Deus é real. E aí você tenta buscar, mas não consegue, porque os teus pecados estão em primeiro lugar. E o amor de Deus ultrapassa tudo isso. Só precisamos entender o amor. O amor de Deus em Salmo 136 diz: dura para sempre. Ei, o amor de Deus nunca acabará. Dura para sempre. Indiferente se você peca ou não, o amor de Deus sempre vai durar na sua vida. Às vezes você não consegue usá-lo por conta do seu pecado, porque você bota na sua mente que o pecado é maior do que o amor de Deus, mas não é. Se a gente entendesse realmente o amor de Deus, não é que nem olhar um filme do Mel Gibson lá, Paixão de Cristo, olhar Jesus morrendo na cruz, sendo esfolado. Não, isso é emoção, o nome disso. Agora, quando se trata do Espírito Santo, é quando você não sabe usar as suas próprias palavras, porque não são tuas, são do Espírito Santo. Quando você chega numa pessoa para falar de Jesus e você não consegue, porque daí você é usado pelo Espírito Santo só para dar um abraço, porque é o que Jesus quer, amar as pessoas. Nesse contexto do filho pródigo, em que um filho sai e outro fica, cara, qual é o filho que você está se parecendo? Sabe de uma coisa? Não importa qual deles é,
que importa é que os dois voltam para o Pai. Olha o final da história, cara. Os dois voltam para o Pai. Sempre vai ser assim. Deus sempre vai te dar uma opção, e a opção dele sempre vai ser de amor. Sempre. Às vezes nós não queremos. Nosso subconsciente nos trata de uma maneira, mas o amor de Deus nos trata de outra. Mas às vezes nós estamos cansados. Estamos cansados de lutar contra o nosso pecado. E isso, meus irmãos, vai acontecer muito em nossas vidas. Você sempre vai lutar contra o seu pecado, e vai ter horas que vai cansar, porque você vai ficar indignado. Oh, não aguento mais cair nisso. Cara, quando isso acontecer, lembra do amor de Deus por você. Lembra que o amor é maior que o pecado. O maior é maior, é bem maior, é incomparável, é incondicional. Quando a gente fala essa palavra é algo estranho, mas como que o amor pode ser incondicional? Deus não quer ver o teu sofrimento. Lembra, Deus não é um velhinho de barba branca que veio te julgar com um cajado enorme, não. Queremos muito manifestar Deus na terra. Pratique o amor. Porque se você praticar o amor, certamente você vai orar por uma dor de cabeça e vai sair. Certamente você vai orar por um câncer e vai ser curada. Isso vai acontecer. Quando o amor de Deus está em você, você pode todas as coisas. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio amor. O amor está em você, o Espírito Santo está em você. Muitas vezes nós queremos, lutamos. Cara, só precisamos de uma restauração, um renovo, porque Deus está preparado para nos amar. Deus está preparado para nos amar. Você não encontra nada na Bíblia diferente disso, porque Deus sempre vai estar preparado para nos amar. Sabe o que nos atrapalha? Nosso pecado, nosso orgulho. Nós buscamos a esperança em algo. Muitas pessoas buscam na positividade e tudo mais. Cara, busca em Deus, porque Ele é amor. E essa frase não é um chavão. Não é um chavão de crente, sabe? Deus é amor, Jesus te ama. Cara, não seja aquele crente chato, cara, empurrando Jesus goela abaixo nas pessoas. Não é assim, cara. Jesus não precisava falar muitas coisas. Ele simplesmente era Jesus. Ele era assim porque ele era parecido com o Pai. E os discípulos se pareciam com Jesus. Por isso que até a sombra dos discípulos curavam. Porque eles eram parecidos com Jesus. Você não precisa convencer a pessoa que Jesus é a melhor coisa na vida dela. Você simplesmente precisa se parecer com Jesus. Porque ela vai ver isso em você. Às vezes nós lutamos para converter a família toda. A melhor coisa é amar. A melhor coisa é amar. Você não precisa recitar versículos para convencer o seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó que Jesus ou que a igreja é isso. Não. Simplesmente se pareça com Jesus. Jesus é amor porque Deus é amor e Ele imita ao Pai. Então, sede imitadores de Cristo. E isso é exercer o amor. O amor não é um sentimento, é uma atitude. Que é mais do que isso, irmãos? Você passar na via, indo até a morte de cruz, e mais de 400 soldados cuspindo na cara de Jesus, e ele não falar um ai. Cara, é muito amor, cara. É muito importante ler a palavra de Deus e saber muita coisa sobre ela, mas se o Espírito Santo quiser te usar sem você saber algumas coisas da palavra de Deus, Ele vai te usar. Você não precisa ter mestrado em teologia, não. Quando Ele quer, Ele usa. Basta você ter um coração ensinável. E isso implica no amor. Em Mateus 11:28 diz: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus falando, hein?
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se baseie em Cristo, cara. Você está cansado? Você veio aqui essa noite querendo escutar uma palavra e ir para casa e nada mudar na sua vida? Isso não vai acontecer hoje. Veja, eu não quero mexer no teu emocional. Eu quero simplesmente colocar Jesus em você, mostrando o amor dele. Porque indiferente do que você planeja ou planejou ou passou para estar aqui essa noite, ficou tudo da porta para fora. Esse é um ambiente de adoração. E Jesus já está aqui, o Espírito dele já está aqui. E quando ele está, cara, as coisas se manifestam em amor. É isso que nós precisamos, amar uns aos outros. Que o amor de Deus dura para sempre. E Jesus nos chama: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos. Porque por muito que João 3,16 diga que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que nós não venhamos a perecer, talvez não temos o entendimento desse versículo, e estamos perecendo à toa, porque o amor de Cristo já está em nós. Deus já derramou o amor em nós. Então por que nós não praticamos? Muitas vezes nós temos um entendimento sobre o amor errado, né? Principalmente quem não teve a presença do Pai, enfim. Você olha para Jesus e não consegue chamar ele de Pai porque ali não há amor. E aí, a palavra de Deus diz que quando não se ama, não se conhece a Deus, porque Deus é o amor. Então, cara, se você não tem praticado o amor, falta conhecer a Deus, porque Deus é o próprio amor. Só falta isso para você. Conhecer o amor dele. Muitos conhecem Deus, Jesus, só de ouvir falar, um Deus de longe. Você tem que conhecer um Deus de perto. Um Deus que derrame amor. Tire todas as feridas da sua vida. Todas as feridas serão saradas quando o amor entrar em você. Não deixe na sua mente se distrair e achar que o pecado é maior que o amor, porque não é. Em Provérbios 10:12 diz assim, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Em Colossenses 3:14 diz: acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que ele é o elo perfeito. Ele nos ama, amém? Deus nos ama, Jesus nos ama. Quem falta? Nós. Nós precisamos nos amar, cara. Sabe? Não olha para você mesmo com olhar de julgamento. Olhe com olhar de amor. Você é especial para Deus. Deus te ama do jeito que você é. As coisas vão mudar, vão transformar. Mas lá no interior, aqui dentro, Deus conhece seu coração. E Ele te ama. Ele ama você. E isso é algo que nunca vai mudar. Você pode xingar Deus, fazer o que for, cara. Ele vai continuar te amando. Ele não muda essa atitude dele. Essa atitude foi Jesus na cruz. Já foi. Já está. Está feito. Está consumado. Cara, Jesus disse: está consumado. O que está consumado? O amor. Você não precisa de uma grande profecia para entender o que é o amor. Você não precisa de grandes palavras ministradas para entender o que é o amor. Você só precisa se amar, cara. Você é especial para Deus. Sabe por quê? Porque foi Ele que te escolheu. Você está aqui hoje porque Deus quis. Você tem livre-arbítrio. Você poderia estar em outro lugar, mas você está aqui porque Deus quis. Deus fez de tudo
para te trazer até aqui, para mostrar que o amor dele ainda está aí. Jesus sentava com publicanos e prostitutas, mas ele os amava, ele não olhava os pecados, ele os amava. Você não precisa ser perfeito, você só precisa se espelhar em algo perfeito, que é Deus. Eu não tenho filhos ainda, mas eu imagino que se alguém fizesse algum mal para o meu filho, cara, eu ia virar um leão. Por quê? Porque eu ia amar ele, eu já amo ele hoje antes de nascer, imagina. Imagina Jesus, imagina Deus. Antes de você nascer, ele já o amava, porque ele amou primeiro, cara. Só precisamos entender o que o amor dele faz. O que o amor dele faz? O amor de Deus se manifesta. Nós viemos no Águas Vivas, viemos no Céu na Terra, e vemos a manifestação de Deus com pirueta, com gente chorando, berrando. Cara, isso é amor. A manifestação de Deus na terra é o amor aqui. Porque só então a gente consegue praticar isso lá fora. Porque quando você for lá fora, você vai olhar as pessoas com olhos de amor. Porque você entende que Jesus te olha assim. O que hoje tem atrapalhado o seu amor? O que hoje tem atrapalhado você viver uma experiência com Deus? Você quer ter o mesmo final que o filho pródigo? Ser recebido com festa? É uma história bonita. Ele foi lá para fora, curtiu, voltou, foi recebido com festa. E aí o outro irmão reclamou e tal, mas ficaram tudo bem. Eles viveram felizes para sempre, se fizesse um filme. E a parábola da ovelha perdida? Das 100, uma saiu. E o pastor foi lá e buscou. E aí todas as 100 ficaram reunidas e felizes para sempre. E o que Jesus mostra com essa mensagem? Vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, porque eu vos darei descanso. Simplesmente, tudo que a gente busca é descanso em Deus. Jesus exala amor. Jesus é o tipo de pessoa que é cativante. Quando a gente sente a real presença de Deus, o amor de Deus, a gente quer estar próximo. E nada venha nos atrapalhar, porque Deus nos busca em meio ao descaso, em meio ao que você era, cansados e oprimidos. Renovo espiritual, restauração,